Graça e paz, queridos. Que bom, né? Primeiro domingo do ano, nós estamos, pela graça de Deus, estamos na sua presença, né? Isso é muito importante. Muito obrigado pela vida de cada um de vocês que não foram passear, né? Mas estão aqui para encarar mais uma palavra do Senhor nessa manhã. Nós temos conosco, nessa manhã, o pastor Sérgio de Souza, né? Ele é o homem especial que Deus usou para fazer a correção do livro que o pastor Jonas escreveu, das minhas mensagens. Ele fez a verificação gramatical e ortográfica, né? E é um teólogo e está aqui nessa manhã também para adorar ao Senhor. É bem-vindo. Fique em pé. Olha para lá. Obrigado. Deus abençoe. Muito bom. Muito bom. Bênção do Senhor. Esse privilégio que nós temos de estar na sua presença. Eu gostaria de começar trazendo uma palavra profética do próprio Jesus para a igreja. Apocalipse 3, 18. Palavra para quem tem ouvido, né? Palavra para quem quer aprender do Senhor, com o Espírito do Senhor que habita em cada um de nós, né? Louvado seja o nome do Senhor. Pode colocar para mim na minha tela aí? Por gentileza, apague essas luzes que fica fica difícil para mim ler lá. Pode acender algumas, salão, se quiser. Cadê o meu secretário lá? Apocalipse 3, 18. Diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Irmãos, essa é uma palavra profética dada pelo próprio Senhor Jesus, né? Diz: aconselho-te que de mim compres. Comprar o quê, pastor? Ouro provado no fogo. Ouro provado no fogo é um ouro bom, não é? Era o melhor ouro que se tinha na época dos grandes reis. Era ouro do bom, ouro de Ofir, né? Que era o ouro, um dos mais preciosos. E nós temos na palavra de Deus coisas, como diz a 1 Coríntios 2, 9 e 10, né? Coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E ele diz: mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito. Verso 10. Porque o Espírito penetra até as profundezas de Deus. E é Ele que traz para nós a revelação.
da palavra, que está escrita há tantos anos, né? E que muitos de nós sabemos de cor, e muitas vezes passamos por cima, lendo e não percebendo que há um tesouro escondido para nós, né? Depois ele diz, ouro provado no fogo, que é ouro bom, é do melhor que Deus quer que a gente compre, para que tenha riquezas. Ah, pastor, então vai ser bom, que eu vou ficar rico, né? Vou ser cheio de ouro. Esse ouro aí, irmãos, é o descortinar da palavra para nós, é a revelação dos mistérios de Deus que Ele quer revelar a cada um de nós. Depois ele diz, e vestes brancas, quer dizer, vestes limpas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Aqui é para que a gente não tenha a nudez espiritual, não é? Nós temos 2 Coríntios 5, não é? 2 Coríntios 5, pode pôr para mim lá, tá bem? 2 Coríntios 5, 1, acho que 2 e 3. Ele diz assim, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, essa casa aqui, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Você já encontrou alguém gemendo por aí? Eu encontro gente falando, pastor, vira essa boca para lá. Eu quero morrer, mas não é agora. Não é? Mas aí o apóstolo está dizendo que estamos buscando, né, ser revestidos desta glória tremenda. Ele diz, se todavia estando vestidos, nós podemos estar vestidos de batistas, metodistas, pentecostais, mas espiritualmente, nu. Por isso que ele diz, quero que compres de mim ouro provado no fogo. Vestes brancas para que te vistas, e colírio para os olhos. Para quê? Por que a maioria dos crentes tem medo da morte? A morte, nós passamos da morte para a vida. João 5,24, né, diz, na verdade, vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, queridos, essas palavras a gente precisa atentar com mais cuidado, porque na verdade, eu já fiz alguns desafios nessa igreja e só tinha um irmão que tinha coragem de vir aqui na frente, para mim orar para ele morrer naquela hora. Ele não morreu naquela hora, mas morreu uns dias depois, né? Mas os demais estão assim, com medo desta hora. Se você abrir a internet, você só vê, Jesus está vindo, blá, 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 blá. Calma, gente, isso é só o princípio das dores. Só começou, ainda o calo doendo no calcanhar, né? Mas tem mais calo para vir para aí. Então nós temos que estar preparado a qualquer momento. Ele pode vir para quem? Para mim. Pastor, o senhor está na hora, né? Aliás, está passando da hora. Mas
Deus tem vindo para gente muito mais nova do que eu, não é? Gente daqui, mesmo o Senhor recolheu gente bem nova, não é? Então, devemos estar preparados. São horas que nós precisamos nos colocar na brecha. Eu gostaria de falar um pouquinho hoje sobre Colossenses, que nós temos falado um pouco. E eu vou começar lendo o verso 9, da Colossenses capítulo 1, verso 9. Por gentileza, põe para mim. E diz: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Ah, pastor, mas eu estou fazendo faculdade. Eu não estou falando dessa faculdade. Ela é boa, é ótima, mas nós temos a faculdade do Espírito, que vem abrir o nosso entendimento, dando sabedoria, dando inteligência espiritual. E nessa mesma carta aqui, eu vou depois citar mais um versículo, se eu não me esquecer, verso 19, para que possais, verso seguinte, né? É 10, né? Para que possais andar, é um 10, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. É interessante, né? O Senhor Ele quer tudo para Ele, né? Ele quer as primícias, são dele. E nós, geralmente, deixamos para dar a Deus o restinho, né? E diz: agradando-lhe em tudo e frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Conhecer o Filho, também conhecer o Pai, né? Então, verso 11, né? Ele diz: corroborados, revestidos, né, em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com alegria, com gozo. É assim? Se há um povo pavio curto, é dessa geração, né? E eles até se defendem que eles são de qualidade de sangue. E eu digo que é qualidade de senhorio que você tem, e eu. As nossas reações são de acordo com o nosso Pai Celestial. Pelo menos, Ele está falando que é o que Ele quer fazer em nós, é uma fortaleza, né? Trazer para nós a força da sua glória, com toda a paciência e longanimidade. Uma das coisas difíceis é a paciência. A mãe fala: menino, já estou perdendo a paciência. Menino. Primeiro, nossos pais não falavam isso, ele ia lá, dava já a coça que a gente merecia, né? Sem falar nada. Agora você só vê ameaça, mas não faz nada. Não tira, quando vai bater, não tira nem a poeira
da roupa da criança. Então, querido, isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós temos que ter um ensinamento especial, né? Que se adquire na palavra. E aqui é com muita paciência. Nós temos que tolerar os irmãos. Temos que aguentar, não é? A mulher e o marido. Hoje a geração não aguenta mais nada, né? Qualquer coisa. A mulher fala para o marido, não gosto mais de você, vai embora. O marido fala, estou indo embora. Por quê, irmãos? É uma geração que não recebeu disciplina e não sabe levar desaforo, não é? Você fala alto, o outro fala mais alto, o outro mais alto. E nós temos que aprender a ter paciência. Mas, pastor, é fácil ter paciência? Eu não estou falando que é fácil. É graça de Deus dada a cada um de nós que vivemos na sua presença. Quem tem essas coisas? Deus. Para quem Ele quer dar? Para os seus filhos. O que Ele quer dar? Paciência e longanimidade, né? Você estica, 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 mas não arrebenta, né? Longanimidade. Palavra difícil, né? E não é só isso, ele diz, mas com gozo. Às vezes é paciente, mas faz careta, né? Faz cara feia. Mas ele fala, com gozo. Ah, pastor, mas não é fácil. Eu não estou falando que é fácil. Mas que é graça de Deus dada à igreja, e se a igreja não tem é porque está nu. É a vestimenta nossa. Ah, mas eu tenho cargo, esse, aquele. Ah, irmão, cargo e carga, não quer dizer nada. O que nós precisamos é ter vida na presença de Deus. Comunhão na palavra constantemente. Não é dizer, eu já li um salmo hoje. Aliás, o salmo, não é? Está lá na velha aliança, e é o que mais nós gostamos do salmo, né? Quando vamos falar em oração, fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Irmão, nós temos aqui, comida forte para comer na nova aliança. E que a velha aliança, os nossos irmãos não tinham esta gloriosa presença do Espírito morar neles. E se você vai lá para o capítulo 11 de Hebreus, você fica envergonhado de ver que aqueles homens, sem o Espírito morar nele, o que eles fizeram. E nós, com o Espírito morando em nós, o que nós estamos fazendo? Longanimidade com gozo. Pastor, eu não levo desaforo para minha casa. Ué, não precisa nem levar desaforo, não precisa nem receber o desaforo. Não recebe. Consiga vencer o desaforo. Verso 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos. O que é uma pessoa idônea? Pessoa madura, uma pessoa experiente, não é? Ele diz, graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Não é daquela herança que você tem lá, que recebeu do pai, da mãe, do avô, da avó. Não é isso aí não. Ele está falando de uma herança que você recebe de cima, não é?
dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Pastor, isso aqui é para a gente suspirar fundo, é mesmo. Ele diz que dando graças ao Pai que nos fez, ou não fez. Ou eu sou, ou eu não sou. Pastor, por que eu tenho uma reação assim tão violenta? Por quê? É a sua natureza. Aquela história do escorpião, não? Diz que o sapo deu carona para o escorpião e eles atravessaram, não é? O sapo não queria dar a carona, mas o escorpião convenceu ele. Mas quando ele chegou na beirada do barranco que atravessou o rio, o escorpião deu-lhe uma ferroada e o sapo, seu escorpião, ele falou, é a minha natureza. É assim que nós falamos, é a minha natureza. Essa natureza que você tem e eu, não é de Deus, é do diabo. Apesar de você ouvir no rádio, na televisão, grandes homens falando, eles falam que todos nós somos filhos de Deus. Não. Somos filhos de Deus, não. Nós perdemos a filiação. Se quiser conferir, por exemplo, Gênesis 5:3, diz que Adão viveu 130 anos e gerou um filho conforme a sua imagem, a sua semelhança, e chamou seu nome Sete. É interessante, não é, pastor? Chamou seu nome Sete, né? Eu ficava, quando o crente novo, mas por que 7? E ficava invocado, por que 7? Né? Porque não é 8, ou 9, ou 10, ou 1, ou 2, é 7. Aí, diz que a palavra no original quer dizer substituto. Ela recebeu aquele filho no lugar de Abel, que Caim havia matado. Ele diz que ele gerou um filho conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Não é mais a imagem e semelhança de Deus, é a imagem e semelhança de Adão. Por isso você tem um bebezinho lindo no seu colo, mas como ele é bravo, como ele reage tão rápido, né? E bate, e faz uma série de coisas. É da natureza. Essa é a natureza do escorpião. Essa é a natureza do diabo. Essa é a natureza que muita gente está dentro da igreja e ainda tem. Por quê? Porque não foi transformado. Quem pode... eu não queria fazer tirar de lá, mas acho que eu vou fazer. Por gentileza, põe para mim 1 Pedro 1, verso 3. Mancreusa está falando em línguas? Dá glória a Deus. Aí. Olha, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha só, nos gerou de novo. Você foi gerado de novo? Amém. Se não foi gerado de novo, tem a natureza do escorpião, tem a natureza do diabo. Mas ele diz que nós fomos gerados de novo. Para uma viva esperança, para um Deus ressuscitado, vivo, glorioso, presente na nossa vida e na vida da igreja. Que ele é o cabeça, né? Essa carta aqui está falando que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Verso 23, essa mesma carta.
de Pedro, primeiro. Ele diz assim, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre, queridos. Os tipos de reações que eu tenho e você tem é por causa da semente. Não fica bravo comigo, não. É a palavra que está falando. E olha, é pelo Espírito do Senhor. Não tem nada que está na Bíblia que não seja dado como uma profecia para nós ou como uma palavra de revelação. Ele diz, sendo de novo gerados. Não de semente corruptível. Corruptível é que se corrompe. Agora, a incorruptível não se corrompe porque ela vem de cima. Efésios, põe para mim Efésios 4. 22 e 23 e 24. Que quanto ao trato passado, olha só, como a Bíblia é tão clara, né? Vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Concupiscências são desejos fortes da carne, apetites carnais, sexuais, não é? E vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo o pastor Dirceu, não é eu não é loucura minha não, segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Esse aí é o modelo do novo homem. Este modelo de homem é que vai para o céu. E quando falo homem, é homem e mulher, né? É a raça de Adão, que precisa ser gerada de novo. Tem uma palavra que eu gosto muito, está em João, no primeiro capítulo, deve ser verso 13, que diz que nós não fomos gerados da carne, não do sangue, né? Vem da carne. Vamos lá, é 1,13, vamos lá. Se não for, a gente corrige. Ele falou, João 1,13, os quais não nasceram do sangue. Tem 3 coisas para você prestar atenção: nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de cima. Você nasceu de cima. Você precisa nascer de cima, nascer de Deus. É mais do que milagre, né? Essa nova geração é milagre. É interessante que ele pega 3 coisas da onde a gente vem, né? A gente vem nascido do nascimento natural, vem da vontade do sangue, vem da vontade da carne, vem da vontade dos nossos pais, né? Mas ele não está falando desse nascimento, ele está falando do nascimento
do alto. E isso é muito maravilhoso. E ele diz lá em 2 Coríntios 5,17, né? Para quem tiver com dúvida, ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura. E as coisas velhas, ó, já passaram. Passaram para onde? Para onde passou as coisas velhas? Está passando para a igreja, irmão. Tu está trazendo coisa velha para a igreja e quer santificar. Não tem isso aí. Tem que nascer de novo. Tem que mudar de semente. Tem que ser uma nova criatura. Ah, pastor, mas eu já sou velho. Não tem importância. Os velhos também nascem no reino de Deus, pela graça de Deus. Não é? Então, muito bom. Vamos voltar então lá em... Isso aí foi só um tira-gosto, né? Para vocês verem que nós não estamos reunidos aqui para fazer mais o primeiro domingo, o segundo domingo, o terceiro domingo. Nós estamos aqui para ser transformados. Quem tem que ser transformado? Eu e toda a igreja. Pastor, mas Deus faz acepção de pessoas? Deus não faz. Mas eu faço a diferença e você faz a diferença. Não é? Não é assim? É como na casa, quem tem 2, 3 filhos. Os filhos acham ruim, porque alguns deles são protegidos, né? Isso não mesmo. Mas por quê? Porque eles têm maneira diferente de agir. Uns precisam de muita correção, outros pouca e outros nada até. Tem gente aí que diz que nunca apanhou do pai e da mãe. Que pena. Agora está apanhando do marido. Vamos voltar em Colossenses. Não, acho que já foi, não? É. Verso 13, né? E diz: Ele nos tirou. É interessante, irmãos, tem que ser arrancado do poder do diabo. Ele diz aqui: Ele nos tirou da potestade das trevas. Olha, é um reino poderoso das trevas, que nos amarra, nos segura. Por nascimento, nós estamos na família do diabo. Pelo seu sangue, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que aconteceu? Eu vou na igreja, mas eu continuo a mesma coisa. Por quê? Porque não foi transportado, não foi tirado. Daqui o reino de Satanás e aqui o reino de Cristo. Tem nada a ver um reino com o outro. Aqui nós só vamos crescer em graça, em conhecimento, em sabedoria, em comunhão, em revelação, em coisas que estão escritas na Bíblia, mas que a gente não enxerga, gente. Mas ele diz que nós somos transportados, não é? Nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha lá. Em quem temos, não teremos, temos ou não temos. Temos ou não temos. Deixa aí. A redenção, a compra, pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Pecados
pagos. Pecados apagados. Irmãos, se você é um crente verdadeiro, os seus pecados foram apagados pelo sangue de Jesus. E quando vier aquela coisa, e aquela lista de pecado, quem tem é só o diabo. Deus apagou. Agora o diabo, ele te lembra aquele dia, lembra aquela hora, lembra. Mas o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quem tem a lista dos nossos pecados? Ele tem a lista de cada um de nós desde que nós nascemos. Ele fala, agora você pensa que você é crente, né? Você lembra? Lembro que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purificou de todos os pecados. Gente, nós temos uma riqueza impressionante nessa palavra. O que falta para nós é prática da palavra e revelação. A gente vê muita revelação de bobeira por aí, né? Que eu estou vendo uma cobra enrolada no seu pescoço, ou as bobeiras, não é? Não, nós temos que ter revelação do Espírito, da palavra. Daquilo que Deus quer falar comigo e com você. Verso 15, né? Ele diz, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura. Coisa maravilhosa, né? O qual é a imagem de Deus invisível. Sabe que Deus, o Pai, nunca foi visto por homem algum. O Senhor falou. Mas o Filho tem revelado o Pai. Ele disse para... Foi Filipe, né? Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Porque o Filipe falou para Jesus, Senhor, Jesus, mostra-nos o Pai, o que nos basta, acaba o culto, não precisa nem levantar a oferta. Jesus falou, Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, e ainda não me conheces? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Agora, irmãos, nós temos aqui uma lista no verso 16, que diz assim, porque nele, Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis, invisíveis, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Coisa maravilhosíssima. É interessante que ele fala visíveis e invisíveis, tronos, dominações, potestades, que nós nunca vimos. Mas o nome de Jesus Cristo é um nome acima de todo nome. E Jesus Cristo é o cabeça regente da igreja. É interessante, né? 1 Coríntios 11, acho que é de 1 a 3, pode pôr para mim, por favor? Sede meus imitadores, como também eu sou
de Cristo, né? Como também eu de Cristo. Louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão. E o varão, a cabeça da mulher. Hoje as mulheres são cabeçudas, né? E Deus, a cabeça de Cristo. Mas quero que saibais. É para saber isso aí. Não é para ficar bravo comigo. É para saber. Saber e praticar isso aí. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão. Lógico que é varão nascido de novo. Varão velho, cabeça seu é Satanás. E o varão é cabeça da mulher. E Deus, a cabeça de Cristo. Então vem, ó. É um governo divino, é um governo celestial. Cujo cabeça é Cristo. Como deveria ser bem diferente as nossas casas, não? Tanto para o homem como para a mulher, não é? Mas está aí. Então, aqui ele diz, porque pode voltar lá, por favor? Não. Colossenses 1,16 diz, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos. Tronos, eu fui ver lá no dicionário, diz, é assento de cerimônias dos reis e dos imperadores, poder soberano. Depois ele diz dominações. Dominações é autoridade exercida soberanamente. Depois vem principados. É território ou estado cujo soberano é um príncipe. Potestades. Aquele que tem grande poder ou autoridade. Então, aqui ele está falando dos poderes que nós devemos exercer também no reino espiritual sobre o poder das trevas. Pastor, mas a Bíblia diz que o diabo não vem senão para roubar, matar e destruir. Quem falou? Jesus. Foi Jesus que falou. Mas ele falou, e eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Põe para mim, por gentileza, 2:14 de Hebreus aí na lousa. Na tela, né? Minha lousa não sai do coração. Acho que eu estou dentro do horário ainda, né? Ele diz, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que, pela morte, aniquilasse o que tinha, e não tem mais o império da morte, isto é, o diabo. Se há um sujeito
que não tem mais nada, está aniquilado, está abatido, está derrotado, está destroçado, destronado. Sei eu mais o que tem. É o diabo. E ele está pondo terror em muitas igrejas, em muitas famílias, em muitos irmãos. A obra que Jesus fez é tremenda, visto que os filhos participam da carne e do sangue. Também ele, Jesus Cristo, participou das mesmas coisas, para que pela morte, morte de cruz, morte de bandido, aniquilasse o que tinha o império da morte. Isso é o diabo. Irmãos, quando Cristo, lá no capítulo 19, verso 30, que ele gritou lá na cruz: Pai, tudo está consumado. O diabo não tem mais nada para fazer sobre nós. Ele está, para aquele que crê, vencido, totalmente derrotado. Para quem não crê, ele está aí, montado a cavalo, tacando espora. Ah, pastor, porque na minha casa o diabo... Oh, não, o que o diabo está fazendo na sua casa? Você convidou ele para ir lá? A Bíblia diz em Efésios 4, 29, não deis lugar ao diabo. Ó, um versículo desse tamanho. Não deis lugar ao diabo. Agora Jesus veio, arrebentou com o império das trevas, colocou nas nossas mãos a vitória e nós estamos devolvendo para ele. Que é isso, igreja? 4:27, então, desculpa. 29 é outra coisa. Oh, queridos, e visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Jesus veio e participou das mesmas coisas do que nós. Irmãos, para que pela morte, não foi pela ressurreição, ele diz pela morte. Pela morte, pelo derramar do seu sangue na cruz, ele abateu, aniquilou a força do pecado e das trevas. Aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Pode ver para mim Colossenses capítulo 2:14. Pastor, mas por que o senhor está falando sempre? Porque vocês têm medo do diabo. Um grupo de pessoas vem falar comigo: pastor, o senhor mexe com o diabo, o senhor não tem medo dele? Não. Se é um sujeito que não pode fazer nada com você, é o diabo. Por quê, pastor? Porque a igreja precisa reconhecer que Satanás e todo o seu império, todos esses aqui, principados, potestades, todos eles estão vencidos, abatidos, derrotados, destroçados, destruídos, no nome de glória do Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Havendo, é a mesma coisa, né? Mais um. E despojando, irmãos, despojando. O que é despojar? É tirar toda a roupa. É ficar nu. Despojando os principados e potestades. Efésios 6:12, ele diz que nós não temos que lutar contra a carne e sangue, não? E expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Ele foi exposto publicamente e triunfou em si mesmo. O diabo está totalmente despojado, aniquilado, abatido, derrotado. Lembra? Vai falando que o português é rico, né? Vai falando.
Isso você vai achando. E você tem que encará-lo dessa maneira. Ah, pastor, porque o diabo. Ah, porque o diabo. Que isso, gente? 1 de João 3, 8. Vamos por lá. Senão eu fico falando, né? Ele diz assim: quem comete o pecado, não precisa perguntar de quem você é, nem para mim não precisa perguntar, é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Pastor, mas tem isso na Bíblia? Tem. Eu nunca vi. Pois veja hoje. Marca aí. Marca na sua Bíblia. Risca lá, sei eu. Faz alguma coisa. No verso seguinte, veja que ele fala: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Pecado no singular, tá aí. Pecado é da natureza. Pecados é o pacote, né? Mas o pecado, quando ele fala em Romanos 6, é a natureza do pecado é que foi morta com ele na cruz. Né? Porque a sua semente permanece nele e não pode pecar. Por quê? É nascido de Deus. Só isso, pastor. Só. 1 João 4, 3 e 4, vamos lá. E todo espírito que não confessa, olha, guarda isso aí, gente, que Jesus Cristo vem em carne, não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo, ó, faz tempo. É o seguinte, olha a minha defesa e a sua: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Gente, veja o tamanho do nosso Deus, da glória do nosso Deus, do poder do seu Cristo. Olha lá. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido. Por quê? Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Ô irmãos, para de dar lugar ao diabo, para de encher a bola dele, fura ela. Olha. Não é que você vai vencer, você vai lutar. Ele diz: já tendes vencido. A gente só aprende a ler Bíblia também, né? A gente mistura tudo, vai lá: não, agora eu vou me consagrar. Não, irmão, olha lá. É Pedro, né, que fala dos jovens. Jovens, vós sois fortes, por quê? É, né? Porque vencesses o maligno. Quer dizer, jovem. Ah, pastor, porque o diabo. Nada disso. O diabo tem vez com você, não. Está vencido, está derrotado, está abatido. Ah, mas o diabo. É o diabo, pastor. Você dá lugar para ele, ele vem. Não precisa nem convidar, ele vem. Mas, na verdade, ele está totalmente batido na nossa vida. Ai, ai, ai. Meu tempo está chegando ao fim, mas vamos ainda
para Colossenses. Verso 17 de 1:17, Colossenses diz: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio primogênito entre os mortos, para quem tudo tenha o primeiro lugar, a preeminência. Tudo que nós vamos fazer, deveríamos consultar ao Senhor e ver se Ele tem a preeminência nas coisas que nós vamos fazer. Porque a gente muitas vezes faz negócio, querendo ser rico, né? Querendo alcançar metas, e o Cristo mesmo fica para trás. E nós temos que correr juntamente com Ele para que Ele nos enriqueça, não das coisas dessa terra. Porque dessa terra, gente, a gente não vai levar nada. Se você não comprar o caixão antes da morte, na hora do seu enterro você não tem nada, nem roupa. Por isso que a Bíblia fala, se já morresses com Cristo, é coisa seguinte, um morto faz o quê? O que um morto faz? Nada. Está morto. Não pode dar ordem nenhuma. Pode dar ordem antes de morrer, mas depois que morrer, fala, eu vou pôr o caixãozinho pior que tiver. Vou pôr a roupa mais ruim que ele tem. E é isso mesmo. Aqueles enterros, né, a gente vê. Agora é minha mãe que morreu. Mãe é uma só. Papo furado. Acabou de enterrar a mãe e o pai, estão lá brigando por causa de bicicleta velha, carro velho, relógio, porcaria pendurado lá para a parede. Já brigam lá no velório, antes do enterro. E um dá o golpe no outro, aquele lá, meu pai já me deu de presente. Deu e não leva. Se eu dou, eu tiro do bolso e dou para você o relógio. Ele é seu. Mas está no meu braço, é de todo mundo. Então tem aqueles golpes familiares, né? E, gente, se há coisas tremendas esse negócio. Eu vi outro dia uma notícia. Também vou vender pelo mesmo preço, porque a turma aí faz muita mentira, né? Mas que o camarada, no dia de Natal, foi visitar a família, matou 3 na família e se matou, por causa de herança. Presente de Natal. Você fala, pastor, mas isso não é nada? Vai nessa. O problema é a nossa natureza. Se nós somos filhos de Deus, pode levar. Pode ficar para você. Então, queridos, diz assim, Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça
Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Sem conversa. Todo primeiro lugar é do Senhor Jesus. Porque, verso 19, né? Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Capítulo 2, verso 9, dessa mesma carta. Olha, irmãos, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É interessante, né? Tem um povo aí meio atrapalhado que eles falam que Jesus é um Deus criado e é um Deus menor, né? Interessante, um Deus menor, como é que um maior cabe dentro dele? E é interessante que na Bíblia deles está escrito assim, João 1:1, no princípio era o verbo, com letra minúscula, e o verbo era Deus, né? Não, o princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, com letra minúscula. E o verbo era Deus, com letra minúscula. Então, para eles, Jesus não é Deus. E o Espírito Santo, se não houve, na Bíblia deles, que eu dei dando uma pesquisada, só achei um versículo que ele está completo. É Isaías 9:6, que acho que eles não conseguiram tirar. Seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Princípio da paz. Mas todo lugar que fala a respeito do Espírito está com letra minúscula. Para eles o Espírito é um vento, é uma força, algo assim. Então, queridos, ele é antes de todas as coisas. 2 Timóteo 1:9. Põe para mim lá, por favor. E eu já vou parando por aqui. Tem 2 Timóteo 1:9? Olha aí. Que nos salvou. Interessante, né? Que nos salvou, não é que nos salvará. Que nos salvou e chamou. Com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, antes da fundação do mundo. Nos salvou, nos chamou antes. É de segundo a sua vocação. Então, queridos, vamos cada dia mais procurar nos ater a esta palavra, a profecia desta palavra, a revelação desta palavra, para que em tudo Jesus tenha preeminência nas nossas vidas e que o ano de 24, todo mundo fala que o ano de 24 seja melhor, né? Todo mundo, né? Até nós, os crentes. Mas vocês querem ter um ano de 24 melhor do que o de 23? Se apliquem
a palavra de Deus e obedeçam ela, que as coisas vão melhorar. Senão, vai ser um outro 23, mais arrebentado do que você possa imaginar. Quem faz a diferença sou eu e é você, crendo nas promessas do Senhor. Amém? Deus abençoe. Graça e paz.